Neste Encontro Ciência 2017, temos agora a oportunidade de falar com o professor Gaspar Barreira, que é um dos 17 medalhados que hoje recebeu a Medalha de Mérito Científico. Tem coordenado ao longo das últimas décadas a representação nacional no Laboratório Europeu de Física de Partículas, o CERN. Fale-nos um pouco sobre o trabalho que tem desenvolvido. O CERN é um dos maiores laboratórios do mundo, dedicado essencialmente à física básica, fundamental, das partículas e de altas energias, mas além da sua missão, digamos, fundamental, tem missões, digamos, paralelas, porque desenvolve tecnologias que estão na ponta tecnológica em imensas áreas. Só quero dar um exemplo. Vocês, todos nós, hoje usamos o web para marcar umas férias, para comprar um bilhete de avião, para ir ver uma pesquisa no Google. O web foi inventado no CERN, há pouco mais de 20 anos, como um suporte da comunicação para os físicos de partículas. Ninguém imaginava que se transformava numa coisa que hoje toda a gente tem em casa. O CERN representou para Portugal o início da internacionalização da ciência em Portugal. Foi a primeira grande infraestrutura de investigação científica a que Portugal aderiu, por mão do professor Mariano Gago, em 1985-86, e mais ou menos em coincidência com a sua presidência da GNICT na altura, hoje da FCT. A partir daí, e sucessivamente, Portugal aderiu à ESA, ao ESO, a muitas outras organizações internacionais, mas o CERN foi a primeira. O CERN é uma instituição que fez 60 anos, há 2 anos. É uma instituição que foi criada para a paz. Foi criada imediatamente a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, na Europa, por todos os países beligerantes, por todos os inimigos da altura, que lançaram um laboratório que tem sido sucessivamente candidato ao Prémio Nobel da Paz. É um laboratório que hoje é um laboratório global, onde trabalham desde argentinos, a canadianos, a russos, a japoneses, a indianos. A Índia, por ser dedicado em parte hoje este encontro à Índia, é um dos últimos aderentes como laboratório, como país associado do CERN. Portugal é full member, o que só podem ser os países europeus, mas a Índia é um dos últimos membros como laboratório associado, e é um laboratório da paz. É um laboratório onde, mesmo durante a fase mais dura da Guerra Fria, russos e americanos, judeus e palestinianos trabalharam de mãos dadas e continuam a trabalhar. Eu sou o delegado nacional ao Conselho do CERN e coordenador da atividade no CERN há muitos anos, e é para mim um grande orgulho ter feito esse trabalho, que é um desafio diário e constante. O Sr. Professor fundou o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. O que é que esperava daqui quando pensou fundar uma instituição como esta? Nós fundamos, e sobretudo o Mariano Gago e eu, esse laboratório no momento em que Portugal aderiu ao CERN e Mariano Gago assumiu a presidência da GNICT. O número de cientistas empenhados na participação no CERN era muito reduzido então, nessa altura. Portugal tinha só 2 físicos de partículas doutorados, era o Mariano Gago, era um deles, o professor Policarpo, que é hoje um dos medalhados de hoje, era outro, e depois havia mais 2 ou 3 físicos nucleares. Eu era físico nuclear, era o que eu costumava dizer, meia dúzia de gatos pingados. O laboratório é um laboratório que é horizontal, participam neles no laboratório do Estado de Lisboa, de Coimbra, do Minho, várias outras instituições. E dos 5 gatos pingados, como eu costumo dizer que éramos há 30 anos, hoje é um laboratório com cerca de 200 pessoas, das quais mais de 100 com doutoramento, e que divide a sua atividade não só pelo CERN, mas em partes iguais pelo CERN e pelas chamadas astropartículas. Trabalhamos em laboratórios de raios cósmicos na Argentina, por exemplo, nos Andes, em Snow, no Canadá, numa mina a 2.000 metros de profundidade. Eu costumo dizer que começamos a 2.000 metros de profundidade e acabamos a 30.000 quilómetros numa grande experiência na Estação Internacional Espacial, a INS. Hoje temos uma gama muito vasta de intervenções científicas e técnicas, e é com um grande orgulho que eu olho para os 32 anos que este laboratório já leva, tantos
quanto leva a adesão de Portugal ao CERN. Ao ser medalhado hoje pelo trabalho que desenvolveu até agora, o que é que lhe vem à cabeça como o maior trabalho que fez até hoje? Olha, eu costumo dizer que eu trabalho em ciência desde sempre. Eu costumo dizer que em Portugal se começou por ter cientistas, tivemos homens de que nos orgulhamos muito, que infelizmente entraram na diáspora perseguidos pelo regime anterior. Tivemos a seguir uma política estruturada para a ciência, em que a prioridade, de certo modo, passou de fazer ciência para fazer cientistas. Eu orgulho-me muito mais, embora me orgulhe muito da ciência que o meu laboratório produziu, a começar pela descoberta do bosão de Higgs há 2 anos, em que demos uma grande e forte colaboração a essa descoberta, mas provavelmente a parte mais interessante e que mais me entusiasmou foi, para além da ciência que fizemos, foi termos feito cientistas. E fizemos mais de uma centena de cientistas de que hoje nos orgulhamos muito. Penso que haverá uma terceira fase, que já não é para a minha idade, que é fazer grandes gestores de ciência, porque eu penso que a ciência se faz com 3 componentes: com os que fazem ciência, com os que fazem cientista e com os que gerem todo este processo. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, eu. Antes de mais, qual é o destino disto? Estamos neste momento com a professora Raquel Soeiro de Brito, é uma das 17 figuras medalhadas esta manhã no âmbito do Encontro Ciência 2017. A professora Raquel Soeiro de Brito é geógrafa e investigadora, distinguiu-se na área da geografia humana e regional e a sua ação foi decisiva ao estímulo ao estudo da antropologia, da geografia e planeamento regional. Entre muitíssimos trabalhos que desenvolveu, coordenou o Atlas de Portugal 2005. Professora, quer falar-nos um pouco da importância que o reconhecimento de hoje tem para si no âmbito do seu trabalho? Que importância tem para mim Que importância tem para si a medalha que hoje recebeu? A medalha é muito importante, é um reconhecimento de 70 anos de vida em prol do conhecimento, neste caso, da geografia. E acho que é uma coisa importante, eu não sou muito de medalhas, mas tenho várias, e esta soube muito bem. Efetivamente, soube muito bem, acho que sim, que é um reconhecimento daquilo que uma pessoa faz. Quando o ministro me perguntou se eu aceitava, eu fiquei assim, mas porquê eu? Mas enfim, ele explicou-me porque era não sei o quê. Eu disse, pois então, aceito, é evidente, com muita honra e muito gosto. Ao longo destes anos de trabalho, o que é que destaca como tendo sido um dos trabalhos mais importantes na sua área de estudo e de investigação? Eu trabalhei em tudo quanto foi território português, desde o Brasil até Timor, inclusive é Portugal, não é? Portugal continental. Eu penso que, muito honestamente, devo dizer que
O mais importante foi a Índia portuguesa, Goa da Mamídio, que eu tive pena que ninguém referenciasse, uma vez que estava lá gente importante da Índia, e o estudo do vulcão dos Capelinhos, que é um campo completamente diferente e que é muito importante também para mim. E esta questão de ter coordenado o Atlas de Portugal em 2005? Isso foi uma pequena aventura, mais uma pequena aventura, foi muito interessante. Foi a única vez que eu coordenei tanta gente, porque o Atlas foi todo coordenado por mim e, como se pode ver, tem, eu já não sei quantos, mas tem uma dezena de intervenientes, o que não é fácil. Mas foi muito curioso por um lado e muito interessante por outro. E acho que ficou uma obra importante para aquela altura. Hoje já está desatualizado, mas é assim, é a vida do Atlas, não é? Mas é sempre uma obra histórica. Quase, história próxima. É. Mas isso é engraçado porque todos os meus trabalhos, ou quase todos os meus trabalhos, são história próxima. Quando os acabo de fazer, já é história. Quando olha para o estudo da geografia em Portugal, atualmente, o que é que acha que falta fazer? Saber mais e trabalhar mais a parte digital. O resto, fiz praticamente tudo, tendo em princípio os meus trabalhos todos como base primordial o trabalho de campo. Isso é muito, muito importante para mim e não só para mim, para muitos colegas meus, nomeadamente estrangeiros. Aqui foi um bocado abandonado o trabalho de campo e eu acho muita pena e é prejudicial, porque tudo quanto hoje se faz modernamente e muito importante e muito bem com as técnicas modernas tem de ter o complemento de campo. Essa é a principal dificuldade nesta área em Portugal? Não tenho a certeza, mas é capaz de ser. Esta moçada está encantada com as técnicas e acha que tudo se pode fazer através da técnica. Não é verdade. Não é verdade e é pena e às vezes dá normalmente nós dizemos barraca. Portanto, os satélites para se ver os mapas... É indispensável, mas não é único. Tudo isso tem de ser confrontado e tem de ser adequado aos estudos que nós estamos a fazer do terreno. Isso para mim é indispensável. De resto, muitas vezes fui atacada por isso. Os meus estudos começam todos no terreno. E só depois é que vou à bibliografia. Dizem, mas porquê? Deve-se começar por conhecer. Disse, não. Porque se a pessoa começa a fazer um estudo, já tendo muito conhecimento teórico, pode ser influenciada por isso. E, portanto, o melhor é ver para crer e depois confirma. Ou confirma ou infirma aquilo que viu. Como é que está atualmente, como é que vê o futuro do estudo desta sua área da geografia humana e regional e da antropologia em Portugal? Há bons cientistas nesta área? Há bons cientistas, poucos, mas bons. E julgo que neste momento se está a dar uma evolução positiva e importante. Porque há mais jovens interessados nesta área? Há mais jovens interessados e, além disso, estão mais bem formados do que aqui há uns anos. Aqui há uns anos era uma desgraça. Os moços chegavam à universidade, mal sabiam ler e escrever. Hoje chegam com um bocadinho mais de conhecimento e de interesse, o que é uma coisa fundamental. Porque não há nada pior para um professor que está de frente de uma classe de 30, 20, 50, não importa, em que olha e vê uma massa amorfa. Isso é o pior que pode acontecer. E neste momento, isso já aconteceu. E aconteceu há muito pouco tempo. E neste momento isso está melhorando, para mim é uma alegria. A que pensa que se deve-se a novos interesses na educação ou deve-se aos próprios jovens que são mais interessados?
É costume dizer-se que as desgraças dão para uma coisa positiva, ou podem dar para uma evolução positiva. Eu penso que é isso. Estão mais interessados? Estão mais interessados, tenham mais cuidado, dizem o mundo está mal, vamos ter cuidado, porque aqui há uns anos estava tudo bem. O mundo corria todo aos milhões, tanto fazia assim como assado. Agora tenha mais cuidado, eu penso que isso é importante. Importante e bom, como têm dito, os moços que foram meus alunos e hoje são professores, dizem, professora, se soubesse, isto agora está muito melhor. Mas esteve péssimo, a senhora sabe, pois sabe. Que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que estão agora a começar nesta área da geografia e da antropologia? Que vão para a frente, porque são conhecimentos indispensáveis. Isso era uma coisa que os nossos políticos deviam saber. Os nossos políticos deviam todos ter, antes de ir para a política, cursos de geografia e antropologia. Que é para não dizerem tanta coisa incorreta que dizem. Isso é indispensável. A geografia é a base do mundo. Quer queiram, quer não, uma pessoa tem que andar com o pé em cima do mundo, tem, portanto, que conhecer o que se passa. Não se pode fantasiar, porque se fantasia muito está asneira. Depois de conhecer, ok, andar para a frente e ver o que é que se pode fazer, como se pode fazer. Agora, assim, em fantasia, não dá. Mas são ciências de futuro? Sim. Eu continuo a dizer indispensáveis. E o meu ponto de vista é esse. Felizmente há pessoas importantes, muito mais importantes do que eu, que não sou importante, que pensam assim. E acho que é por aí que uma pessoa pode chegar a menos mal. Menos mal do que estamos vivendo. Muito obrigada. A experiência e os conselhos da professora Raquel Soeiro de Brito, uma figura distinguida esta manhã pela sua ação decisiva no estímulo ao estudo da antropologia e da geografia e planeamento regional. Há uma frase que eu gosto muito de dizer, infelizmente não é minha, mas uso-a muita vez. Eu não aceito cor, mas a ideia é esta. Fazer geografia é muito difícil. Ser geógrafo ainda é pior.